Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que acompanha o canal da Isto É no YouTube. Eu sou o Leonardo Rodrigues e este é o Isto É Entrevista. Nessa edição do programa, nós recebemos o deputado federal Kim Kataguiri. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, um prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo. Um dos líderes do Movimento Brasil Livre em protestos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Kim Kataguiri ganhou projeção política e se elegeu deputado federal por São Paulo em 2018. 4 anos mais tarde, foi reeleito para o cargo. Na Câmara, fez oposição tanto a Jair Bolsonaro quanto ao presidente Lula e assumiu, em 2026, a liderança da Missão, partido fundado pelos integrantes do MBL. Deputado, eu queria começar te perguntando, para a gente falar de um assunto que tá nos cercando, acaba de acontecer. O Supremo Tribunal Federal derrubou a determinação do ministro André Mendonça, que mandava a CPMI do INSS, vou usar mandava, que é o termo efetivo, né? Mandava a CPMI do INSS ser prorrogada no Congresso, determinava que assim fosse, e aí o Supremo revogou essa decisão de um ministro da Corte. O senhor faz parte da comissão. Eu queria primeiro ouvir a sua avaliação dessa decisão e perguntar quais são as ações seguintes possíveis para os parlamentares para defender, né, a prorrogação da CPMI. É uma decisão ilegal, inconstitucional e, na minha avaliação, canalha, né? Porque o Supremo, ele desrespeita a própria jurisprudência, né? O próprio Supremo reconheceu que CPI é direito de minoria na época do governo Bolsonaro, na CPI da Covid, né? E que a prorrogação era um direito automático, né? Que não existia decisão de presidente do Senado, que não existia decisão nem da própria CPI, assim. Tem um terço querem prorrogar, não importa nem a vontade da maioria do colegiado da CPMI, ela deveria ser prorrogada. Então, os ministros trataram de coisas que não têm nenhuma relação com a lei que trata sobre a prorrogação de CPI, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, falou... mas teve vazamentos. Tá, vamos lá. Vamos partir primeiro da premissa de que, de fato, esses vazamentos saíram da CPI. O que não existe nenhuma prova em relação a isso. Isso poderia ter saído da Polícia Federal, isso poderia ter saído do próprio Supremo, isso poderia ter saído de várias instituições. Não há razão para jogar a culpa na CPMI, não há nenhuma prova, né? O ministro Alexandre de Moraes acusa de maneira leviana. E aí, por isso, esses abusos... E aí eu achei muito curioso o ministro Alexandre de Moraes usar a palavra abuso, né? E ele julgando uma CPMI em que eu apresentei o requerimento de convocação dele, convocação da mulher dele, em que, na quebra, nós tivemos as informações que mostraram as relações do Vorcaro com o Alexandre de Moraes. Ele, no mínimo, deveria se declarar suspeito, né, para julgar o caso. Já o próprio fato dele estar julgando a prorrogação da CPMI já é um abuso, né? Isso sem falar de todos os outros abusos que ele já perpetrou em relação, me lembro agora, na decisão do IOF, né, que a Câmara dos Deputados derrubou de maneira legal, constitucional, e inclusive de acordo com a jurisprudência do Supremo, que diz que o plenário da Câmara é soberano para decidir sobre atos infralegais. E ele vai lá e tratorou o Congresso. Então, ele é um ministro conhecido pelos seus abusos e ele vem falar de abuso da CPMI. Então, assim, é muito claro que o Supremo tomou essa decisão só porque tem ministros do Supremo envolvidos. Porque se for seguir a lei, se for seguir a Constituição, se for seguir a própria jurisprudência do Supremo, a CPMI deveria ter sido automaticamente prorrogada.